Por que você ainda não consegue sair de um narcisista? Deixa eu começar te fazendo uma pergunta muito honesta. Se você sabe que essa pessoa te machuca, se você sabe que está adoecendo, se você já chorou mais do que sorriu, por que você ainda não consegue sair? Se isso que eu te falei agora te irrita ouvir, é porque dói admitir. E hoje eu vou te explicar algo que talvez ninguém tenha te explicado com profundidade. Você não está presa porque ama demais. Você está presa ou preso porque foi condicionado emocionalmente. Meu nome é Alan Matos, eu sou psicanalista clínico, especialista em relacionamentos tóxicos. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Encaminhe esse vídeo para quem precisa ouvir e, não menos importante, deixe seu comentário no vídeo. E quando você entende o mecanismo, tá? Você começa a recuperar o controle. Então fica aqui até o final do vídeo. Por quê? Porque eu vou te explicar fase por fase daquilo que você passa nas mãos de um narcisista. E é muito importante falar, gente, que isso aqui não é terapia. Isso aqui é só um abrir de olhos para que você que vive um relacionamento tóxico procure ajuda, tá? Sozinho a gente não consegue. Não basta ter somente força de vontade. É preciso ajuda. Mas vamos lá. Muita gente acha que permanecer num relacionamento narcisista é fraqueza, né? E não é. É neurobiologia, é trauma, é vínculo traumático. O narcisista, ele não prende você pela força, ele prende você pela alternância emocional. Exatamente. E agora eu vou explicar para você. Amor intenso. Você já percebeu que todo narcisista, todo manipulador, ele dá as coisas muito em grande quantidade, né? Aquele amor intenso, aquela química parece que é perfeita. Depois vem uma frieza brutal. Parece que não era aquela pessoa que estava com você. E depois ele volta apaixonado, como se você fosse a última pessoa do universo. Nova frieza, isso cria no seu cérebro um padrão químico de dependência, porque você não sabe que horas ele vai estar amoroso ou frio. É como se fosse, acho que muita gente já experimentou aí, né? O tigrinho, uma máquina, um cassino emocional. Você sabe quando vai ganhar dinheiro, quer dizer, você nunca sabe quando vai ganhar dinheiro, né? É uma aposta. E é isso que te mantém jogando. Você já parou para pensar que toda vez que a gente vai jogar um joguinho, principalmente esse de aposta, de cassino, a gente não sabe se vai ganhar não. E a gente sabe que vai perder. Só que a esperança de ganhar faz com que a gente fique jogando. E aí vem a fase da idealização, que é a armadilha perfeita que o narcisista cria para você. O narcisista, ele não começa sendo cruel. Se não era fácil você identificar. Ele começa sendo perfeito, né? Ele começa sendo muito perfeito para você. E aí existe um espelhamento emocional. Tudo que você sente, ele está sentindo. Tudo que você gosta, ele gosta também. Tudo que você não gosta, ele não gosta também. E isso cria uma rapidez na intimidade muito avassaladora. Parece que vocês são almagemas, foram feitos um para o outro. E aí começam as promessas precoces, que no futuro a gente vai casar, que eu quero ter não sei quantos filhos, que você vai ser a mulher mais feliz do mundo, que eu vou te dar tudo. E aí vem a sensação de conexão rara, né? Parece que ele é o cara, ou ela é a mulher. Ele ou ela te estuda, tá? Descobre suas dores, descobre o que você sempre quis ouvir. A música, a comida que você gosta. E entrega exatamente isso para você. Mas não é amor.
É estratégia inconsciente de captura. Ele está te capturando por aquilo que você quer. Eu sempre falo aqui que paixão nada mais é a gente se apaixona não pelo outro, não pela pessoa, mas pelas expectativas que o outro me dá. A mudança, quando vem a desvalorização, agora vamos falar de desvalorização, que aí começa a confusão, a mudança não é abrupta, ela é gradual. Os abusos, eles são graduais, eles não podem vir de vez, senão te afugenta, você sai do ciclo, porque você ainda está no começo dessa dependência emocional, desse ciclo vicioso. E aí começa com críticas sutis, critica sua roupa, seu cabelo, coisas pequenas, né? Besteiras. Aí vem uma ironiazinha, nossa, você tá mais gordinha, gordelícia. Nossa, você tá mais forte, tá mais fortinho. E aí começa a fazer aqueles silêncios punitivos com você, tratamento de silêncio. Começa a te comparar com outras pessoas. Começa a fazer o chamado gaslight com você. Você sabe o que é gaslight? Gaslight é quando o manipulador distorce fatos até a vítima duvidar da própria memória. É uma coisa que ele fala e diz que não falou. É um objeto que ele coloca no lugar e diz que não colocou. Ele tira para você ficar procurando. E quando você começa a duvidar de si, você começa a depender dele para validar a realidade. Aí você começa a perguntar a ele ou a ela: você lembra onde eu coloquei? Você fez isso? Naquele dia eu fiz isso? Você já não sabe mais. E aí vem o verdadeiro motivo, o vínculo traumático. E aqui está o ponto central do que eu estou falando. Você não está preso ou presa à pessoa. Você está presa ou preso no ciclo. Você fica tensa ou tenso o tempo todo. Não consegue relaxar mais. Você tem medo de perder, de ficar sozinho, sozinha. Vamos falar assim, vou falar o seguinte, vou falar só no feminino, tá? E vocês sabem que é tanto narcisista como a narcisista ou narcisista. E aí você começa a ficar na ansiedade. Tem ansiedade. Ansiedade é o medo de sentir medo. E aí vem um carinho repentino como recompensa. Aí a sua mente, o seu cérebro fala o quê? Um alívio. Mas ele entra no sistema de alerta. E quando ele volta carinhoso, seu corpo interpreta como segurança. Porque eu não tinha, agora tenho. E aí você não sente falta dele ou dela. Você sente falta da descarga química que ele, quando faz essas coisas, te provoca. Por exemplo, a dopamina. Os hormônios aí, né? Dopamina, que é o hormônio do prazer, utilizado aí pela sensação de quando você recebe uma droga, quando a pessoa está perto, porque é como se fosse uma droga. É uma droga, na verdade. Tem o cortisol, que é o hormônio liberado, que tem uma mudança em um estado de humor, né, muito rápido. E aí vem a confusão mental. E aí você tem que reforçar isso várias e várias vezes. Ele sai, volta, você consome a droga. Você está segura. Mas isso não é segurança, você só está bebendo a droga. Um ponto-chave é a inversão de culpa. O narcisista raramente termina como vilão, tá? Ele não é o vilão da história. Para ele, não. Ele termina como vítima. Ele começa a falar que você está exigente demais, que você é muito ciumenta, que você quer controlar a vida dele, que você não era assim, que você é uma pessoa que é instável, uma hora tá assim, outra hora tá assado, que você nunca está satisfeita, né? Que ele fez tudo por você, tirou você não sei da onde, te arrumou, te deu isso, te deu aquilo, e você sai se sentindo responsável por consertar o que ele quebrou. E ainda se culpa
Porque quando ele te trai, te culpa. Ué, ele foi lá, teve relação com outra pessoa e é culpa sua? Ou é culpa da personalidade dele, do caráter dele? E essa culpa mantém você emocionalmente o quê? Algemada. Você não consegue sair disso. Porque, poxa, ele tem razão. É assim que você pensa? Eu acho que eu errei, tô pegando pesado. E eu faço uma pergunta para você. Por que sair dói tanto? Né? Por que sair dói tanto? Porque você não está deixando só uma pessoa. Você está deixando uma fantasia que você criou na sua cabeça. Você está deixando a promessa de uma vida junto. Você está deixando uma versão idealizada da pessoa, aquela versão que você tem como ele príncipe encantado, como salvador da sua história. Você está deixando um futuro imaginado. Você queria uma casinha, uns filhos, queria ser feliz, né? Queria ser amada, queria ser acolhida. Porque provavelmente no último relacionamento você não foi. E Freud sabiamente fala: quando a dor de ficar for maior do que o medo de sair, você sai. Então ainda se você está nesse relacionamento, é porque não está doendo tanto assim que supere esse medo. E você não está em luto pelo que viveu. Você está em luto pelo que nunca existiu. Olha que frase forte. Você não está em luto pelo que viveu. Você está em luto pelo que nunca existiu. E uma verdade mais difícil de falar para você é que enquanto você tenta salvar a relação, ele está tentando salvar o próprio ego. Enquanto você se culpa, ele se protege. Enquanto você espera mudança, ele espera controle. E vou falar uma coisa para você agora. Pega esse gancho. E ninguém se cura permanecendo no ciclo que adoece. Ninguém se cura permanecendo no ciclo que adoece. E qual é o caminho da saída lá? Romper ciclos não é só bloquear. Romper é reprogramar o vínculo interno. É reconstruir uma identidade. É recuperar a percepção. É fortalecer limites emocionais para ninguém invadir mais. Sem isso, você pode até sair da pessoa, mas não sai do padrão. Você pode até sair dela, mas o padrão se repete. Não é verdade? Quantas e quantas vezes eu, aqui no consultório, as pessoas falam assim: Alan, eu saí de um narcisista e entrei em outro. Porque não se fortaleceu emocionalmente. Porque não reconstruiu a sua identidade ainda. Porque a partir do momento que você fizer isso, você se blindar emocionalmente, você não permite que o outro invada seu espaço. E eu digo para você, se você se viu nesse vídeo, eu preciso que você entenda. Você não é fraca, não é fraco. Você foi condicionada, mas condicionamento pode ser desfeito. Treinamento, ele pode ser desfeito e refeito outro treinamento. Se você quer ajuda estruturada para romper esse ciclo de forma definitiva, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo e participa do Método Matos. É o meu método, o método que eu fiquei 1 ano e meio criando para você sair desse ciclo abusivo. Muitas vezes a pessoa não tem condições, não tem tempo, né? Então faça. Existe um caminho, tá? Mas ele exige decisão. E eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, aqui a gente fala sobre o que realmente acontece por trás da manipulação emocional. Até mais.